São 7 horas e 23 minutos do dia seguinte ao teste que nós fizemos no forno. Agora nós vamos carregar os resultados, né? Verificar a temperatura do Datalogger. Note bem que a caixa ficou fechada durante todo o tempo, tá? E eu não abri a caixa e nós vamos verificar como é que ficou as temperaturas do Datalogger, se ele realmente resfriou totalmente, né? Estou agora carregando o sinal de RF. Ele vai procurar o coletor de dados. Se ele encontrar, ele vai dar um número. Encontrou o número. Nós temos 8 horas, 4 minutos e 15 segundos. Teoricamente vai levar 20 minutos e 10 segundos para carregar tudo, né? Então vou dar o OK aqui, vou carregar todos os dados, tá? E vocês já vão notar que o Datalogger ainda está quente, olha, está a 38,5 graus aqui, né? E o heatsink também ainda está quente. Você vê então que a caixa fechada ela não permite a troca de calor, né? Ela mantém o Datalogger quente, mesmo apesar de várias horas. O que eu vou fazer agora lá, eu vou registrar, eu vou abrir a caixa, né? Para fazer com que haja uma troca de temperaturas maior e finalmente o Datalogger venha a se resfriar totalmente. Vamos agora com o foco de diminuir a temperatura da barreira térmica. Então nós já vimos lá no software que a barreira térmica ainda está quente, né? A parte de fora dela com certeza está bem gelada, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir a caixa, ok? E nós vamos expor o Datalogger a temperaturas menores, tá? O Datalogger ainda está um pouco quente, não está impossível de tocar, mas ele está quente. Então eu vou tirá-lo aqui. E o heatsink eu também vou removê-lo depois, tá ok? Então ele está aqui. A temperatura vai resfriar mais rápido agora. E agora o equipamento está todo aberto, tá? Vamos ver se ele resfria mais rápido. Tá aqui sendo. Realmente demorou durante a madrugada e não resfriou. Agora vamos ver. Apesar do sol tá batendo um pouquinho nele, você vai ver que a temperatura tá amena. Então eu acredito que vai resfriar. Vamos ver aí se vai resfriar totalmente mais rápido. Agora com a abertura da caixa, nesse ponto aqui a gente vai vendo as variações, né? Tá havendo uma queda bastante grande da temperatura do Datalogger, né? Como não deveria deixar de ser, né? O número 6 aqui está medindo o Datalogger, o número 5 a temperatura do ar, né? O ar subiu um pouquinho, mas muito pouco, irrisório, né? Perto da temperatura que a gente estava antes. O 4, né? Está medindo a temperatura da superfície da caixa, também não estamos com calor. Desculpe, o 4 era do forno, ele está desativado. O 3 da superfície da caixa também está fora. O 1 e o 2 é que são o heatsink. O heatsink é que está demorando um pouco mais para esfriar, né? Vamos ver esses dois aqui. Olha lá, eles estão aqui, ó. Essa região aqui que a gente está tendo, tá vamos colocar um zoom aqui só para a gente dar uma olhada. Olha lá, eles vinham vindo porque estava fechada a caixa. A hora que eu abri, você vê que o resfriamento passa a se tornar um pouco mais rápido, né? Ele está resgatando os dados, por isso que o zoom vai e volta várias vezes, tá? Então eu estou monitorando aqui a temperatura do logger e do heatsink. Bom, eu baixei os dados via telemetria, agora vou baixar via o cabo serial, né? Cabo USB, na verdade, né? Cabo serial, cabo USB. Eu baixei, vou colocar o nome aqui, barreira térmica, ok? E está aqui colocado, né? Então, só recordando, o número 1, esse número 1 é a parte base, mais próximo da base
do heatsink. Esse daqui é o heatsink, só que próximo do data logger. O 3 é a temperatura da tampa, né, da tampa da barreira térmica. O 4 mede a temperatura da parede do forno. O 5 o ar, e o 6 seria a temperatura do data logger, tá ok? Então é isso aí. Bom, vou fazer uma análise rápida. Aqui é a performance do data logger sem o heatsink, e aqui com o heatsink resfriado. Essa diferença de temperatura que eu cheguei até o limite do data logger em 60 e poucos graus, 65 graus, e depois recoloquei com o heatsink resfriado. Eu resfriei o heatsink, deixei ele fora da barreira, ele resfriou durante esse teste sem o heatsink, aí eu coloco o heatsink e tenho a performance, o abaixamento da temperatura do próprio data logger. Esse aqui é a temperatura do data logger. Fazendo um estudo apenas da temperatura do data logger, veja, eu cheguei aqui num pico de 65,4 graus. Aí imediatamente eu abro o forno e coloco o heatsink gelado, né? Ele está resfriado. Você vê que apesar de eu estar retomando a temperatura, vai dar para ver aqui que eu estou, olha lá, eu tirei, que essa aqui é a temperatura do ar do forno. A hora que eu tiro aqui, cheguei num pico, ele já começa a baixar, porque eu abri a barreira, e mesmo tendo temperatura, existe o abaixamento da temperatura aqui, né? Então eu consigo acompanhar isso, né? Olha aqui, ó, venho aqui, se você for na tabela, eu cheguei aqui a 63,6, né? E a temperatura do ar também já está baixando. Vamos fazer aqui na hora que saiu, né? Nós estamos aí com a temperatura de 214 e o data logger com 62,9, tá? Aí eu coloco o heatsink gelado, né? Porque aqui estava sem o heatsink. Aí eu coloco o heatsink gelado, a temperatura começa a cair, tá? Ela cai aí por um tempinho, uns 10, 15 minutos, e aí volta a aquecer, né? Mas eu ganho esse tempo de performance aqui, ó lá. Então, ó lá, até aqui, ó, cheguei até aqui, o data logger está em 64,8, tá vendo aqui? Então eu estou com uma temperatura menor aqui, né? Olha lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha lá. Estamos aqui com 218,9, mais ou menos esse ponto aqui, e o data logger baixou novamente, está em 64 graus. Algumas notas que podem ser colocadas pelo software, né? Então algumas observações. Então eu tenho o tempo aqui aproximado de 54 minutos, vamos dizer assim, 53, 55. Foi o tempo desde que eu coloquei o equipamento e o logger chegou aqui a 65 graus. Sempre lembrando que a gente está trabalhando com uma segurança de temperatura, pois o logger pode chegar até 80 graus de temperatura interna. Então chegou nesse pico aqui aproximado disso, aí eu abro o forno. E essa curva aqui é sem o heatsink, eu não estava com o absorvedor de calor instalado na barreira. Eu estava resfriando ele nesse processo, aí eu coloquei o heatsink gelado, ele estava por volta dos 25 graus. Você vê que ele força a queda da temperatura, você tem um ganho aqui de praticamente 10 graus de temperatura, mesmo o forno estando aquecendo. Então eu estou aquecendo o forno novamente, né? Na verdade o forno já estava quente, é o ar que está se estabilizando junto com o forno, tá? Aí há uma queda de temperatura e depois sobe de novo a temperatura. Eu vou só medir aqui a distância entre essa queda de temperatura. Eu só vim aqui em notas, tempo. Eu vou colocar aqui mais ou menos daqui até aqui quanto tempo deu. Deu, ó, praticamente 20 minutos. Eu tenho 20 minutos de temperatura, né? A temperatura aqui está em 207, 210 graus, ou seja, eu estou tendo. Então aqui o interessante é o seguinte, eu já estava no limite, eu já quis retirar, porque aqui só viria uma curva de tendência de subida aqui, né? Quando eu abro o forno, abro a caixa e coloco o heatsink gelado, eu tenho uma queda de temperatura aqui, ou seja, ganho uma performance, né? Novamente, todos esses estudos estão sendo feitos, né, porque eu tenho telemetria. Tá, então eu consigo fazer esses estudos, né? Mas quem não tem telemetria realmente não deve arriscar.